O nosso tema dentro deste mês é família. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos pais na formação do caráter dos filhos. Okay. Deus é o autor da família. E eu peço ao Espírito Santo que venha revelar, decodificar a palavra do Senhor para você, ok? Para mim, para você, para todos nós, aqueles que se expuserem a este material. E ele formou o primeiro homem, Adão, e depois fez a primeira mulher, Eva. O primeiro casal vivia no jardim do Éden, em perfeita harmonia, até que houve a tentação do diabo e ambos desobedeceram a Deus, o Criador deles. O casal foi expulso do jardim e passaram a viver do cultivo da terra, né? Tiveram o primeiro filho, Caim, e depois nasceu Abel. Caim desenvolveu a atividade de agricultor e Abel foi pastor de ovelhas. Tudo está lá em Gênesis. Mais tarde, quando os dois irmãos trouxeram ofertas ao Senhor, Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe das primícias, peguem, do rebanho. Deus se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Gênesis 4, 4 a 5. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. E o Senhor lhe disse: por que você anda irritado e por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Domine o quê? O pecado. Prestem atenção. Olhando para o texto, percebemos que os dois irmãos tinham ocupações diferentes. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Cada um trouxe a oferta de acordo com o seu tipo de trabalho. A diferença está em que a oferta de Abel era mais valiosa, porque expressava maior devoção a Deus, a primícia, o melhor do rebanho. Mais tarde, ambas as ofertas fariam parte do sistema levítico, em que a oferta do fruto da terra expressaria consagração. Está lá em Deuteronômio 26, 2. E a oferta do primogênito do rebanho expressaria uma espécie de sacrifício pacífico, uma refeição na presença de Deus. Deuteronômio 15, 19 a 23. Então, o problema não foi o tipo de oferta. Deus desafiou Caim a dar o melhor de si para agradá-lo. O melhor, não o resto, não qualquer coisa. Para conseguir fazer isso, porém, ele teria que vencer a dominação do pecado. O pecado quer dominar o ser humano. Com a queda de Adão e Eva, os primeiros pais, que são os primeiros pais, toda a raça humana caiu.
O pecado de Adão foi imputado a toda a sua descendência. Isso é fato comprovado, porque nós vemos a inclinação para o mal desde muito cedo no ser humano. Basta ver a criancinha, né? Egoísta, birrenta e tudo mais. O inimigo de Deus e de sua criação humana, Satanás, ou diabo, tenta do lado de fora, lançando pensamentos negativos na mente do ser humano. Ele falou com Eva e ele fala com toda a sua descendência. Satanás é astuto e usa essa tática desde o Éden, com excelentes resultados. Como isso funciona? Ele usa seu exército de demônios. Não pensa que o diabo vem direto te atacar. Não, ele tem um exército que trabalha para ele, que se posicionam ao derredor das pessoas. E seguindo essas pessoas o tempo inteiro, por onde elas forem, o tempo inteiro eles estão ao derredor, esperando uma oportunidade para lançar pensamentos em suas mentes. Isso é mostrado com clareza no filme Oficina do Diabo, que é, né, da Brasil Paralelo. Toda mente humana passiva é alvo fácil do diabo. E pior de tudo é a ignorância. É bom lembrar que esses pensamentos, eles sempre vêm na primeira pessoa, eu, tá? Para a pessoa achar que é ela que está pensando, quando na verdade não é ela, está sendo lançado na sua mente. Por exemplo, no caso de Caim, deve ter sido assim. Por que a oferta de Abel é melhor do que a minha? Quem ele pensa que é? Eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Saiba que todo pensamento marcado, repetido, desperta sentimentos. E quanto mais, e o sentimento é negativo, né? Se o pensamento é negativo, o sentimento será negativo. E quanto mais intenso o sentimento, ele também desperta o desejo de fazer algo contra aquela pessoa que feriu, machucou, foi injusta, ou sei lá. O mau pensamento de Caim foi ciúmes. Ele sentiu ciúmes do irmão. Isso cresceu, evoluiu para a ira, daí para o ódio e daí para o assassinato do seu irmão. Um pecado chama outro pecado. Nunca fica no primeiro. Por acaso Satanás mudou de método? Não. Ele continua influenciando todos os 5 sentidos para levar o ser humano a pecar. Quais são os 5 sentidos? Visão. Para Eva, ele mostrou o fruto, que era muito bonito, muito vistoso. Audição. Satanás falou para Eva e Adão que se eles comessem do fruto, seus olhos se abririam e, como Deus, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Paladar,
Eva desejou experimentar o sabor do fruto. Olfato, Eva sentiu o cheiro do fruto, né? Muito bom. Tato, ela tocou e apanhou o fruto e o levou à boca e comeu. O processo para levar o ser humano a pecar passa pela influência de um sentido, ou mais de um, ou todos eles. E isso aciona sempre uma emoção negativa, que, quanto mais intensa for, desperta um forte desejo na carne, conforme está na Bíblia, que leva à ação ou à prática do pecado. O conhecimento desse processo é fundamental para interrompê-lo, cortar, abortar o processo e impedir que o pecado ocorra. Queridos, logo que eu entrei para o meio pentecostal, uma das primeiras coisas, eu sentia muita fome de aprender. E eu aprendi batalha espiritual. Eu fui estudar Rebecca Brown e tantos outros autores. E isso é ensinado em batalha espiritual. Se você não entende, não conhece o processo, você fica à mercê dos demônios e vai pecar. Deus disse a Caim que o desejo do pecado era contra ele e que cabia a ele dominá-lo. A palavra no original de dominar, ela traz a figura de dominar uma fera furiosa. Então, traz a ideia de luta, de batalha, de resistência. Por isso que nós falamos de batalha espiritual. Ok? É muito importante saber que nós não estamos sozinhos nesse conflito, porque o Espírito Santo, que é maior, habita em nós para nos ajudar. Temos também a ajuda de anjos, porque no caso do crente, do crente em Cristo, os demônios estão ao derredor, ao redor estão os anjos do Senhor, ok? Para nos ajudar, mas eles só agem se nós comandarmos. Veja, porque tanto crente apanhando do diabo, né? Temos a ajuda dos anjos bons do Senhor, porque os que caíram estão com Satanás. Eles se acampam ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Salmo 34, 7. O Senhor também coloca à nossa disposição uma armadura poderosa, conforme está registrado em Efésios 6, 10 a 18. Queridos, batalha espiritual não é algo tão simples quanto muitos pensam, tá? Primeiro, você não pode dar brecha. Segundo, você tem autoridade sobre a sua própria vida, mas o outro tem livre-arbítrio. Abre as suas brechas. Entendeu? Então, vamos com calma. Porque o crente da nova aliança, tendo todos esses recursos para vencer a batalha espiritual com o diabo e seus demônios, sofre tantas derrotas? A resposta claríssima é que o crente em Cristo permite 4
coisas que dá liberdade ao diabo e seus demônios, tá? Quais são essas 4? Passividade, distração, preguiça e ignorância. Essas 4 coisas deixam o crente à mercê do inimigo. A passividade mental é aquela mente que não é ativada. Essa mente não examina intencionalmente os seus próprios pensamentos. Qualquer pensamento ruim que entra na mente, se acomoda. Deixa ficar. Não faz nada. Distração. A pessoa está distraída com outras coisas e não presta atenção aos ataques dos demônios. O rapaz ali estava sendo bombardeado o tempo inteiro. Em nenhum momento ele achou que era demônio lançando pensamento na cabeça dele. Ele estava achando que era ele que estava ficando mesmo ruim, uma pessoa ruim, sem caráter. Aí entra cigarro, aí entra drogas, aí entra sexo ilícito, aí entra imoralidade, aí ele maltrata a mãe, é preguiçoso, não ajuda a mãe em casa. Preguiça, falta de vontade, falta de prontidão para fazer o que tem que fazer, tem que ser feito. Isto é, a batalha espiritual. Assim que um pensamento é lançado na sua mente, você tem que reagir imediatamente. Alto lá! Fora! Sai daqui! Rejeito esse pensamento, ele não é meu, eu não concordo com ele. Porque a primeira coisa, quando ele lança o pensamento ruim na sua cabeça, quando você é crente mesmo, você logo, que horror! Como é que eu penso isso? Como é que isso está na minha cabeça? Não é meu. Não é meu. Ignorância. A falta de conhecimento leva o povo de Deus à derrota contra os ataques sutis do diabo. Ele não vem com aparência de Satanás. Ele não vem com a aparência de demônio. Ele vem disfarçado. Ele usa pessoas, viu lá, os amigos, a mocinha que apareceu na vida do rapaz, entendeu? E ele fala através dessas pessoas. Nenhum soldado pode ir à guerra sem treinamento para enfrentar as investidas do inimigo. Ele precisa conhecer as armas que tem e ser hábil no seu manuseio. Nós, olha a minha afirmação, nós já nascemos no contexto da batalha espiritual, da guerra contra Satanás e seus demônios. Quando ele se apresentou para Eva, se ela tivesse feito batalha espiritual, ela não teria caído. Não teria pecado e não teria arrastado o marido na queda. Agora você pode perguntar, mas e as criancinhas, como que faz? Enquanto somos crianças, somos pequenos, os pais têm a responsabilidade de vigiar e guardar os seus filhos, porque são autoridades sobre eles, de protegê-los. Agora, se o pai e a mãe não sabem nada disso que eu estou falando, os filhos estão lascados, porque não tem quem os defenda.
Você conhece as armas que Deus lhe deu para a batalha espiritual contra Satanás e seus demônios? Somente pelo intenso uso delas, você se torna hábil, ágil, preciso e vitorioso na batalha espiritual. A responsabilidade dos pais agora na formação do caráter dos seus filhos. Quero pôr a base bíblica primeiro. Deus, o Criador da raça humana, estabeleceu sua lei moral. Deus é o Criador da raça humana, ponto. E Ele tem uma constituição, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ponto. Jesus, em seu ministério terreno, resumiu a lei moral de Deus em 2 mandamentos, conforme está registrado em Mateus 22, 37 a 39, que nós temos repetido e repetido. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Deus e o próximo. Coração, alma e entendimento referem-se juntos à pessoa como um todo. Deus não aceita coração dividido e nem resto. Não aceitou de Caim e não vai aceitar de nenhum de nós. É tudo ou nada. O amor ao próximo traz a responsabilidade de buscar o bem maior do próximo. Quem ama o próximo não pensa, não sente ou faz o que é mal para o próximo. Deus formou o povo de Israel a fim de que tivesse na terra uma linhagem que realmente fosse consagrada a Ele. Deus sempre tem uma voz na terra. E Ele colocou sobre os pais a responsabilidade de ensinar aos filhos sua perfeita e imutável lei moral. Deuteronômio 6, de 1 a 9. O grande mandamento. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força.
Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Quantas vezes por dia? Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Nós devemos prestar atenção aos princípios que estão neste texto, e não ao costume de colocar mezuzá, né? Que é um pequeno recipiente que contém um pergaminho com passagens da Torá, geralmente afixados nas laterais dos batentes da porta das casas judaicas. A prática baseada em Deuteronômio 6:9 serve como lembrete da presença de Deus e da fé judaica naquela casa. E depois temos aí o pergaminho, né, escrito naquela época, como era, e que é colocado dentro da mezuzá. Precisamos deixar bem claro que Deus coloca a responsabilidade da formação moral dos filhos nos pais, e não na igreja, nem na escola, nem na sociedade, ou nas redes sociais, ou amigos, nos avós, nos programas de TV, nos filmes, nas séries, nos jogos eletrônicos e por aí afora. Cabe aos pais. Sem uma base moral firme, formada intencionalmente pelos pais, a criança não saberá distinguir o que é certo e o que é errado quando se expõe aos conteúdos dessas fontes de informação. Estão entendendo, pais, mães? Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Deus transfere aos pais a responsabilidade de ensinar aos filhos a moral correta, apontando para eles o que agrada ou não a Deus. Os pais devem deixar bem claro quais são os resultados da desobediência aos mandamentos divinos. Muito estrago já está feito nas famílias, porque os pais falharam em fazer isso. Cabe aos filhos seguirem as instruções de seus pais. Provérbios 1:8 e 9. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Vai te enfeitar, vai te deixar uma pessoa linda. A instrução moral deve acontecer no lar, dada pelo pai e pela mãe, que devem temer ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Aí, o que a igreja deve fazer na nossa reunião pública, quando as crianças são deslocadas para outro ambiente? Lá, a única coisa que deveria acontecer é o culto ao Senhor
de acordo com a faixa etária delas. Só isso. Não precisaria ter ensino nenhum. Sabe por quê? Porque elas recebem em casa. Agora, a igreja tapa buraco. Mas fica um remendo muito mal feito. Porque o que você pode comparar de 1 horinha no domingo com a semana inteira com você lá em casa? Não se compara. Olhando para a sociedade do nosso tempo, vemos claramente que ela perdeu o seu norte, o seu referencial, porque colocou Deus e sua lei moral fora da vida das pessoas. Sem Deus e sua palavra, o ser humano se torna vulnerável às influências de Satanás.